E aí, pessoal, vou gravar mais um vídeo aqui sobre a Austrália. Nesse vídeo eu vou falar sobre as pessoas, né, os australianos em si e as coisas mais gerais, assim, né, generalizando como é que eles se comportam, como eles se relacionam e esse tipo de coisa. É, a primeira coisa que é bem notável quando você vem pra cá é a questão multicultural aqui. A população australiana é muito diversificada, tem pessoas de todas as partes do mundo praticamente. E então, você anda na rua, você não vê só australiano, sabe, com a pele branca, olho claro, enfim. Não, você vê pessoas asiáticos. Asiático aqui não, é uma coisa que não falta. Indianos, menos, sei lá, pessoas de outras partes da Europa, até pessoas brasileiras, enfim. Então a população ela é muito, muito diversificada. Outra característica, como uma consequência, é que a população aqui é bilíngue. A população ela é bem a população aqui, ela é. Não, eu digo assim, uma grande parte. Por que eu digo isso? Muitas pessoas vêm pra cá, vieram pra cá há pouco tempo, relativamente. Por exemplo, no Brasil. Todo mundo é misturado no Brasil, é bem multicultural. Porém, eu sou descendente de japonês. Mas a migração japonesa foi há mais de 100 anos atrás. Então, eu sou a quarta geração da minha família. Meu bisavô que era japonês. Ou seja, eu sou 100% brasileiro já, eu tenho pouco sangue japonês, pra falar a verdade. Aqui não. Aqui as pessoas são ou primeira ou segunda geração. Consequentemente, eles falam duas línguas, porque falam uma língua em casa, com a família. Por exemplo, uma família chinesa vem pra cá, fala mandarim em casa, e fala inglês na rua, na escola, na faculdade, enfim. E muitas pessoas que nasceram aqui, passou a vida inteira aqui, por ter uma descendência de outro país, também falam duas línguas. Eu conheço pessoas que, por exemplo, vem da descendente chinesa, nunca foi pra China, só foi para passar férias, mas como fala mandarim em casa com a família, consequentemente é bilíngue. E é uma característica muito bacana daqui, porque você vai na rua é engraçado, você vê, cara, pessoas falando indiano, poxa, vietnamita, indonesiano, várias línguas diferentes na rua, assim. E na verdade tem que tomar cuidado porque na verdade é até um pouco rude, por exemplo, sou brasileiro, amigo brasileiro, num grupo de pessoas falando inglês, e por acaso eu comento alguma coisa em português com ele. Tá na cara que é rude, né? Porque, poxa, a pessoa vai pensar que você vai falar dela ou do grupo em uma situação chata. Mas a população australiana ela é tão acostumada com esse negócio de imigrantes que eles já não ligam tanto, assim, eles não fazem tanta drama por causa disso. Eles, claro, você tem que evitar ao máximo, que é uma falta de educação fazer isso, mas no geral eles toleram, vamos dizer assim. Algumas pessoas não, mas no geral eles toleram. Outra coisa é que os lançamentos aqui, eles levam mais tempo para se concretizar em relação aos brasileiros. Como, o que eu quero dizer? Até amizades. Eu vou para a faculdade, eu tenho aula, demora muito mais tempo para você fazer aquele seu grupo de amigos em relação ao Brasil. No Brasil, você rapidamente você já faz amigo tal, começa a conversar, trocar ideia e ver coisas em comum e tal. Enfim, às vezes no no primeiro semestre da faculdade, você já tem amigos bem próximos, assim. Aqui não. Aqui as pessoas demoram mais tempo para confiar. Eles não são tão extremos, tipo, tão, vamos dizer assim, frios como os japoneses, por exemplo, colocar num outro ponto do extremo, mas eles são tipo um meio, assim, tipo, entre brasileiros e japoneses, tipo, eles são mais ou menos. Não confiam tão facilmente como brasileiros, mas também não são tão frios como japoneses ou chineses, enfim. Então, existe um tempo maior, assim, para você pegar uma confiança com os amigos australianos. Mas isso não atrapalha, são pessoas muito boas, assim, que dá pra, quando você precisa, pessoas te ajudam e tal, se você tiver uma amizade forte. Porém, assim, eles não falam, não é tão como. O brasileiro, acho que o brasileiro é um povo muito, vamos dizer assim, tagarela, vamos dizer assim, né? Uma palavra mais um português claro aí. Porque a gente fala bastante, tal. Por exemplo, se eu moro com um brasileiro, a gente mora numa república, vamos supor. Poxa, a gente vai conversar o dia inteiro, tal, na janta, o tempo que vai conversar, não é? Aqui não, aqui eu moro com estrangeiros, não são australianos, para falar a verdade, mas eu conheço pessoas que moraram com australianos também. Eu morei com um australiano, eu posso dizer que eles têm mais ou menos o mesmo comportamento. As pessoas, o fato de você morar com a mesma pessoa, numa república ou numa acomodação da faculdade, infelizmente não significa muita coisa, não significa que você vai ser amigo dela. No Brasil tudo bem, no Brasil também não, mas aqui é ainda mais difícil, por quê? As pessoas, elas não, meio que não ligam tanto para quem mora com eles. Por exemplo, eu moro com o pessoal aqui, o que acontece?
Cara, raramente as pessoas conversam, eles cada um tem sua vida, eles passam a maior parte do tempo no quarto, uma boa parte do tempo na sala, né, que tem a TV, essas coisas. Raramente alguém usa essa parte da casa. Quando usa é pra, tipo assim, pra convidar alguém, que um amigo dele pra trazer aqui e ficar assistindo TV lá e tal, entendeu? Não entre, não entre os housemates, né, o pessoal que mora aqui. Então, é, relativamente é um povo um pouquinho mais frio. Mas, é, enfim, você acostuma com o tempo. A outra coisa é que, como tem muita gente de muito país diferente aqui, não é tão novidade você falar que é brasileiro, que é uma coisa que me surpreendeu, pela verdade. Você pensa, pô, chega lá e falar que eu sou brasileiro, todo mundo vai querer saber sobre a minha cultura, tal. Você até pensa assim, poxa, será que eles querem saber? Mas, não, cara. Tipo, eles não perguntam, eles... Ah, não, se você é, sou brasileiro. Ah, legal. Sabe, não perguntar como é que é as coisas lá. Por exemplo, cara, se no Brasil, imagina que na nossa sala entra um cara, um estudante novo que ele é, sei lá, da Finlândia, ou sei lá, da Alemanha. Poxa, você vai, todo mundo vai querer perguntar, caraca, cara, como é que é as coisas lá, como é que é diferente e tal, todo mundo vai querer, né? Tem uma curiosidade. Aqui não, aqui é tão comum ter pessoas de países diferentes que eles agem como se você fosse só mais um, assim, não é, você não é especial, vamos dizer assim. Então, são um povo é bom porque é um povo muito maduro. Um povo muito maduro em relação à cultura. Eles não ligam de você ter o seu estilo, os seus costumes, por exemplo. As mulheres, né, que são religião islâmica, né, elas usam aquelas burcas e tal, então é muito comum você ver, eles não ficam tipo, ai, nossa, que estranho, nossa, que coisa. Não, é normal, sabe, é a cultura deles. Sei lá, africanos, os caras têm um cabelo black power enorme e tal, ou enfim. Sabe, isso não faz diferença. As pessoas não ligam muito pra aparência porque eles sabem que tem tanta gente, tão lugar diferente, tanta coisa diferente. Por exemplo, os coreanos. Os coreanos são um povo geralmente que gosta de ser estiloso. Usa uma roupa, aquela roupa pop e tal, meio colorida, boné, a barreta e tal. Mas o povo não fica olhando, sabe? Ninguém tá nem aí. As pessoas respeitam. É uma coisa muito bacana daqui. É um povo maduro. E consequentemente, você percebe que não tem tantos conflitos assim, sabe? De questão de tatuagem, ai, não vou arranjar um emprego. Tudo bem, existem ainda entre os mais velhos talvez um pouco essa visão ainda, mas, cara, eu posso te garantir, com relação para quem vem do Brasil, aqui é muito mais, o povo é muito mais mente aberta em relação a isso. Eu tenho inclusive um professor universitário que tem uma tatuagem aqui no braço, bem visível, e poxa, isso não influencia nada. As pessoas, é, elas têm uma mente aberta de tal maneira que o que você faz é o que importa, sabe? Não o que você veste, o que você, sabe, o que você aparenta ser, entendeu? Enfim. Outra característica aqui dos australianos, que é, entre aspas, é de certa forma famosa, é que eles bebem bastante. Os australianos bebem bastante cerveja. Inclusive, eles têm um certo problema com relação a isso, porque os homens aqui, eles têm muito costume de ficar embriagado, né, beber bastante e ficar violento durante festas enfim. E por esse motivo, é estritamente proibido você beber na rua, qualquer horário, qualquer lugar, você não pode beber na rua. Por isso que você vê aqui nesses filmes, é igual aos Estados Unidos. Eu não sei se os Estados Unidos depende do estado, não sei, mas eu sei que na Inglaterra também é assim. As pessoas colocam um saco de pão para esconder o rótulo da garrafa de cerveja, por exemplo. Porque uma vez que você esconde, você, entre aspas, você não está influenciando as pessoas a beberem, porque a pessoa não sabe o que é aquilo, então você bebe, tudo bem. Agora, se você está com uma garrafa, com o rótulo lá, cerveja, tá mostrando, é crime e você pode se dar muito mal se você é estrangeiro aqui na Austrália e fazer isso. Você pode dar muito mal mesmo, você pode ser até deportado. Eles têm uma legislação muito dura porque eles têm problemas com o alcoolismo. Aqui o pessoal bebe bastante e acaba causando problema com violência e esse tipo de coisa. Tanto é que na televisão eles evitam passar essas coisas de violência, evitam passar essas coisas, sabe? Um problema, por exemplo, do Datena no Brasil, Cidade Alerta. Cara, nunca aconteceu negócio. O povo ia. Nossa, ficar louco se colocasse programas na TV. Porque aqui eles evitam mostrar violência, porque influencia as crianças, influencia. Enfim, então, sabe? Você mostrar violência acaba gerando outra violência, entendeu? É uma coisa natural. Então é isso. Bom, o vídeo está ficando longo já, muito longo para falar a verdade, mas é mais ou menos isso que eu queria falar sobre a Austrália, sobre os costumes daqui. E tem algumas coisas que eu queria falar mais, mas o mais importante é isso. Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, comenta aí o que vocês querem que eu fale no próximo vídeo, ou manda mensagem para mim e tudo mais. E valeu!